Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Eu quero, neste momento, deixar à disposição de todos vocês o nosso telefone de contato. Na nossa central de atendimento, nós temos pastores à disposição de todos que quiserem falar, todos que quiserem desabafar, contar os seus problemas. Você que precisa de ajuda, você que necessita agora mesmo de uma oração, você não está se sentindo bem e precisa de um socorro espiritual neste momento. Você pode entrar em contato conosco. O nosso telefone é o 218-368-008. Ligue agora mesmo e converse com um dos nossos pastores. Temos o nosso número de WhatsApp, que é o 918-617-038. Para você que quer mandar mensagem, nós entraremos em contato com você. Hoje vamos conhecer mais uma história aqui no nosso programa, a história da Gina. Quando existe um problema espiritual na vida de alguém, muitas vezes os sonhos ficam por concretizar. No programa de hoje, você vai conhecer a história da Gina, que sonhava ser mãe, mas por não conseguir alcançar o seu objetivo, procurou ajuda em bruxos e o sonho tornou-se num autêntico pesadelo. Mas ao conhecer a fé no Deus vivo, um milagre aconteceu na sua vida. Acompanhe. Imagina, você tinha um grande sonho, como muitas mulheres têm, que era ser mãe. Sim, tinha esse sonho. Portanto, eu estava casada mais ou menos há um ano, quando decidimos ambos que estaria na hora de ter um filho. Só que os anos foram passando e não conseguíamos realizar esse sonho. Eu, como mulher, sentia-me muito frustrada e muitas vezes chorei, porque era uma coisa que eu queria muito, eu desejava muito ser mãe, meu marido na época também, e eu ficava triste por não conseguir. Foram 4 anos, mas portanto, o médico apenas me dizia que era sistema nervoso, que era ansiedade, que eu se calhar estava com muita ansiedade e não podia, para descontrair, para não pensar no assunto, que as coisas iriam fluir melhor. Eu comecei a vomitar tudo que comia, tudo, até um copo de água, se eu bebesse, eu deitava fora logo a seguir. E isso também piorou muito a situação. Depois tive que recorrer a médicos, a tratamentos, para ver se melhorava nesse campo. Porque eu numa semana emagreci 5 quilos. Eu nunca fui muito forte, não é? Portanto, 5 quilos eu estava a ficar muito magra. E os médicos diziam que também era de origem nervosa, que estava tudo bem comigo. Eu tomava 9 comprimidos por dia, que eram uns antes da refeição e uns depois, para ver se conseguia aguentar a comida no estômago, mas não adiantava nada. Eu fiz endoscopias, várias situações, e eu continuava na mesma. A pessoa começa a ficar desesperada, começa a não ver saída. Sim, mas será que isto agora vai ser sempre assim? Eu ainda morro de tanto vomitar e não me alimentar, ainda vou acabar por morrer. Mesmo que não creiamos muito, mas a gente procura uma solução. A medicina não me estava a dar essa solução, então eu recorri a um bruxo. Indicaram-me um senhor que diziam na época que ele fazia trabalhos muito bons e não sei o quê, que de certeza que ele ia resolver o meu problema. E eu fui. Na época até fui com a minha mãe, para não ir sozinha, e fui-me consultar com esse senhor. Realmente eu fiz o que ele mandou, aliviou um bocadinho. Eu não deixei de vomitar, mas já aceitava melhor a comida, de vez em quando já comia e não vomitava. Eu já comecei a ficar assim mais feliz, mais satisfeita. E então eu pensei, bem, eu estou a melhorar, agora vou lá e vou-lhe falar no meu assunto de não conseguir ter filhos, a ver se ele me ajuda também. Mas eu ainda estava muito debilitada. Mas eu fui. E então, pronto. Ouvi o que ele me disse, fiz o que ele mandou e realmente em pouco tempo eu fiquei grávida. Eu fui à farmácia fazer o teste, ele deu positivo. Na farmácia até me disseram assim, olha, é uma gravidez recente, mas está grávida, está positivo. Foi uma felicidade enorme. Ao fim de 4 anos, meu Deus, finalmente. Fiquei muito feliz, então fui levar a novidade ao meu marido, porque eu não lhe tinha dito nada que ia fazer. Fui levar a novidade ao meu marido, ficamos muito felizes.
a barriga cresceu, as minhas feições mudaram, que as minhas amigas diziam, tu estás diferente, o teu rosto está diferente, parece que mudou o teu rosto. Mas eu na altura não disse ainda o que era. Entretanto, marquei a minha primeira consulta no meu médico de ginecologia, fiz a primeira ecografia e ele mostrou-me, ele disse assim, está a ver aqui esta sombrinha, é o feto, ainda é muito recente, a sua gravidez é muito recente, mas está aqui, ele mostrou mesmo ali no ecrã, está aqui, é o feto, esta sombra aqui. Mais uma vez feliz que estava a ser confirmada a gravidez, não é? Entretanto, os 4 meses passaram, eu acordei com a hemorragia, dei entrada no hospital, nas urgências e aconteceu o pior. Que o médico, ele disse, mas qual é o teu problema? Eu disse, é que eu estava grávida, sensivelmente há 4 meses. Ele, não, grávida não, tu nunca estiveste grávida. Tu deves ter tido só a interrupção do período, porque se estivesses grávida com 4 meses, tínhamos que te fazer agora uma raspagem. E tu estás limpa, tu não tens nada, o teu útero está limpa, tu estás toda limpa, e só tiveste o período agora. Caiu-me o chão, completamente saiu-me o chão dos pés, aí é que eu fiquei mesmo desesperada, porque enquanto nós estamos naquela expectativa, este mês não é, vou engravidar, não vou, é uma coisa. 4 anos a tentar, ao fim de 4 anos sabemos que estamos grávidas. A felicidade está lá no topo. Ao fim de 4 meses, sabemos que foi tudo falso, que nada foi real, ainda ficámos pior do que antes. Achei que ali já não ia ter mais forças para lutar. Não vale a pena. É desilusão. Eu ainda estava fraca fisicamente, porque ainda não estava 100% recuperada da alimentação, não é? E senti-me mesmo sem forças, já não tinha vontade. E foi quando conheci o trabalho da Igreja Universal. A minha mãe, entretanto, conheceu a Igreja e ela tinha graves problemas de saúde também. E eu vi esses problemas de saúde nela serem resolvidos. Eu disse-lhe assim, olha, eu quero ir contigo a essa igreja. Eu tive que fazer a minha parte, eu tive que me entregar a Deus. Eu tive que colocar a minha vida nas mãos dele, de verdade, e ele foi resolvendo todos os meus problemas. Era uma fé diferente, é um sítio diferente, e eu comecei a ter aquele entusiasmo, aquela alegria. Consoante eu me fui entregando, também Deus foi-se revelando para mim, ao ponto de eu acabou completo, mas aí é que eu fui curada mesmo 100%. Comecei a comer e a comida sabia-me bem, nunca mais vomitei. Isso foi a primeira coisa que Deus me mostrou, foi o primeiro sinal que Ele me deu. Assim, filha, eu existo de verdade, tu não tens andado aí no sítio certo. Então, e depois o segundo milagre que Ele fez na minha vida foi realmente veio a gravidez. Depois de eu ficar curada, logo em seguida veio a gravidez. Sentiu aí nesse momento que era um milagre que lhe estava a acontecer? Sim, senti. A gente sente quando é mesmo de Deus, a gente sente que é verdade. Eu senti mesmo, é para valer. Agradeço muito a Deus, muito, porque se não fosse Ele, eu tenho certeza que ainda hoje eu nunca teria sido mãe. Hoje é mãe de um menino, é isso? É, o João. É um menino muito abençoado e faz-me muito feliz. É um filho que eu acho que toda mãe quer ter. E realmente eu sou grata por ter conhecido a Igreja Universal, por ter aprendido a ter uma fé que nos traz resultados. Não é uma fé sentimental, não é? É uma fé que nós sabemos que dá resultado. Temos os problemas, temos as lutas para enfrentar, mas nós temos a garantia que a vitória é nossa. Nós sabemos que no final da luta nós vamos realizar o nosso objetivo, o nosso sonho, seja em que área for. Portanto, eu olhava para o João e eram 2 bênçãos, era a física e era a espiritual, porque foi ele que me levou a conhecer a Deus, porque se eu não tivesse aquele problema, né, na altura, se calhar eu não estava muito interessada em conhecer o trabalho da Igreja Universal, né, porque normalmente a gente só quando sofre é que tenta as portas todas, né? E aquela porta foi a minha bênção.
Há cada vez mais notícias nos jornais de mortes violentas, abusos de todo o tipo, desrespeito, violência, doenças mortais e tudo, infelizmente, acontece cada vez mais no seio familiar. Está longe o tempo em que a família era sinónimo de porto de abrigo ou de refúgio para os problemas do dia-a-dia. Na realidade, a cada dia que passa, a família tem se tornado o maior problema do ser humano. Hoje, como é que está a sua família? À beira da destruição? O casamento está ao ponto de acabar? A situação financeira é caótica? Os filhos só lhe dão desgostos e a sua família precisa de uma mudança, de um milagre? Então venha neste domingo e traga os seus familiares diante do santuário da família e passe a ver a sua família reunida, com uma nova estrutura sólida e felizes. Veja o seu casamento a ser reconstruído, as finanças equilibradas, pois não existe nenhum milagre impossível de acontecer. Domingo, 18 de abril, o Santuário da Família, às 7h30 e às 9h30, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do Metro de Chamas. Nós vimos o depoimento da Gina, que teve a sua vida totalmente transformada por Deus. Deus mudou a história dela. Ela sofreu, ela tinha um sonho, mas parecia ser um sonho impossível. Porém, quando ela manifestou a fé, o milagre aconteceu. Isso pode também acontecer na sua vida. O milagre que você precisa, seja na sua saúde, na sua vida familiar, na sua vida econômica, Deus pode fazer esse milagre. O mesmo Jesus que abençoou a Gina é o mesmo também que pode abençoar, o que pode transformar a sua história. Agora, é muito interessante o depoimento dela, o que nos faz lembrar de um certo homem que era um servo de Deus, ele e a esposa, ambos serviam a Deus. Esse homem se chamava Zacarias e a sua esposa chamava-se Isabel. Ambos eram tementes a Deus, eram servos fiéis. E Zacarias era sacerdote. Acontece que ambos eram avançados em idade e não tinham filhos. E para uma mulher judia não ter filhos naquela altura, era um motivo de vergonha, até de desonra. Mas Isabel já estava velha e não podia engravidar, ela era estéril. Aconteceu que um certo dia, Zacarias foi escolhido para entrar no santuário para apresentar a Deus a oferta do incenso. Quando ele estava ali, no momento, é muito interessante isso, porque no momento em que ele estava diante do altar do incenso, apresentando a Deus aquela oferta, o anjo apareceu à direita do altar e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e a tua mulher dará à luz um filho, o qual se chamará João. Ou seja, aquele sonho de Zacarias e de sua esposa, aquele desejo que eles carregavam há anos e que não se realizava, naquele dia, quando ele entrou no santuário, a oração foi ouvida. Quando nós entramos no santuário de Deus, quando entramos diante do trono dele e clamamos e pedimos, ele nos ouve, ele nos atende. É por isso que nesse domingo nós teremos o Santuário da Família, um propósito muito especial para as pessoas que querem a bênção para a sua casa. Porque no caso de Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos. Muitas pessoas têm os seus filhos, têm o casamento, têm a família, mas os filhos são problemáticos, filhos viciados, filhos rebeldes, o casamento não vai bem, a pessoa não tem paz dentro de casa, enfim. Você que deseja a bênção de Deus para o seu lar, eu quero convidá-lo a estar conosco neste domingo. Você vai passar pelo Santuário da Família com os seus familiares. Convida os seus familiares, seus entes queridos, para que eles possam entrar no santuário com você, para que sejam abençoados. Deus
abençoará a sua casa e abençoará também a toda a sua família. Você pode ligar na nossa central de atendimento se você não ligou ainda. Os pastores estão à disposição e demais atendentes. É só ligar para o 218-368-008. Você que precisa de uma oração por alguém da sua família, alguém da sua casa que não está bem, uma pessoa da sua família que tem vivido tantas lutas, tantos problemas, você pode agora mesmo entrar em contato conosco. 218-368-008. E o nosso número de WhatsApp também está à sua disposição, é o WhatsApp oficial, é o 918-617-038. Bem, nós teremos neste domingo, além do Santuário da Família, nós teremos também o domingo do Salmo 23. Ora, esse propósito do Salmo 23 é para todas as pessoas que querem a bênção de Deus para a sua vida financeira. Nós temos vivido dias difíceis, todos sabemos disso. Já o mundo tem atravessado meses difíceis desde que surgiu o problema do coronavírus. A economia mundial tem sido afetada, o número de pessoas desempregadas cresceu muito em todo o mundo, desempregos, empresas que foram à falência, os dias são difíceis, são complicados. Mas o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia, é ele o Salmo 91, os dois são os mais conhecidos. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso? Você crê nesse salmo? O Senhor é o meu pastor. E esse pastor não deixa faltar nada para aqueles que nele creem. Portanto, neste domingo, nós estamos pedindo às pessoas que levem a Uma Universal uma garrafa com azeite. Nós vamos apresentar esse azeite, você vai levar para casa e vai se ungir durante todos esses dias do mês de abril. Vai ungir o seu comércio, que ainda está fechado, mas você vai lá ungir para quando todos os comércios reabrirem, quando você abrir suas portas, Deus vai fazer com que entre a prosperidade na sua casa. É isso que vai acontecer. Então, pegue essa garrafinha com azeite, leve a Uma Universal neste domingo para essa consagração, para que se cumpra o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mais, esse salmo também diz que ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos, na presença dos nossos inimigos, e unges a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Os inimigos são aqueles que querem o mal, que estão esperando a sua queda. Mas ao invés disso, eles verão que você tem sido bem-sucedido em tudo que tem feito, porque vai se cumprir essa palavra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai acompanhar agora testemunhos de pessoas que durante essa pandemia não têm tido necessidade de nada. Pelo contrário, Deus as tem abençoado. Veja. Bem, nós estamos no meu pequeno espaço, é o Ateliê Ponto Corte, e foi um projeto que se iniciou durante esta quarentena. Há 6 meses atrás eu vim apenas para fazer uma visita. Nunca foi uma área que fosse aliciante para mim. Não era algo que eu pensasse em fazer. Só como eu estava desempregada, então inscrevi-me num curso primeiro e as coisas foram surgindo. Com o decorrer dos dias, eu fui-me apercebendo que afinal ali havia alguma coisa que me fazia ir por ali. Deus dá-nos capacidades, não é? E esta situação foi uma situação que me fez ver que realmente só Deus é Ele que nos capacita. Nunca tive uma reclamação relativamente a um corte que tenha feito. Eu comecei a ver que eu tinha essas capacidades, né? E que se Deus me estava a dar essas capacidades,
Então eu poderia avançar mais. Vou continuar a trabalhar, né? Porque também a trabalhar fui aprendendo, né? Eu vou arranjar um espaço, vou começar por comprar as coisinhas, tipo, era assim, um processo ainda um pouco lento, né? Do tipo, vou comprar isto, vou comprar aquilo. Só que, entretanto, quando eu fiz algumas mudanças para este espaço, surgiu a pandemia. Fiquei desempregada, sem dinheiro e pensei, pronto, agora não sei o que é que eu vou fazer, né, na minha vida. Eu dizia, então, quer dizer, se eu vim para aqui, sim, porque eu mudei de cidade, isto não é a minha cidade, o que é que eu vou fazer numa cidade que não é minha, desempregada, sem fundos, e eu tive que pôr tudo nas mãos de Deus, né, do tipo, então agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Como é que eu vou sair desta? Através das reuniões online da Igreja Universal, e eu comecei-me a agarrar mais a Deus, comecei a seguir, mesmo estando de quarentena, né, preso, né, porque estamos presos num espaço, eu continuei a seguir as orientações. E a pandemia, né, independentemente da nossa fé, era uma coisa que nós não sabemos, ou não sabíamos quando é que, aliás, a gente continua a não saber quando é que isto termina. Não era algo que dissessem, daqui a um mês já passou, está tudo bem. Então estávamos ali todos na incerteza, né, e nesse processo, quando realmente decidiram que poderíamos abrir as portas, há um dia que eu olho, tirei uma fotografia ao espaço, né? Porque eu não tinha nada aqui a não ser o sofá. E depois passou este período todo da quarentena e quando eu abri o espaço, é que ao olhar para a fotografia entendi o quanto a quarentena fez o negócio avançar. Como é que em meio de uma quarentena, numa pandemia, onde eu estou desempregado, onde não tenho um fundo onde ir buscar dinheiro, as coisas foram surgindo, foram acontecendo, né? Ideias foram vindo do tipo, olha, porque é que não vais buscar isto? Parece assim uma coisa impossível. Eu não passei aqui uma pandemia depressiva, eu não tive uma pandemia em pânico ou em ansiedade do tipo, ou em histeria do tipo, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer? Não, eu fui sempre confiando em Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida porque Ele supre todas as nossas necessidades. Quantos gostariam de o ver tropeçar? Quantos torcem pela sua derrota? À espera que as dificuldades de agora o levem à vergonha e à destruição. Porém, encontramos no Salmo 23 a direção de como agir diante de tantas circunstâncias e adversários. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Neste domingo, dia 18 de abril, a unção do nada me faltará, para que no lugar da escassez haja o transbordar das bênçãos de Deus na sua vida. Prepare uma garrafa de azeite e leve consigo no próximo domingo numa Igreja Universal mais perto de si para ser consagrado a Deus. Às 7h30 e às 9h30 no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Não se esqueça, então, de levar uma garrafa com azeite neste domingo, porque você terá a bênção de Deus. Tudo que você ungir, a sua cabeça, a sua casa, seu comércio, tudo que você ungir com esse azeite é para que Deus venha prosperar. Neste domingo, que também será o último dia da Semana da Justiça. Essa semana toda temos clamado em todas as reuniões, nós temos clamado em favor das pessoas que querem a justiça divina, temos feito as orações também pelas redes sociais ao meio-dia e às 22 horas. E domingo será o dia em que você poderá passar pelo altar para entregar suas causas nas mãos de Deus. E faremos também no domingo esse clamor pela justiça. Domingo agora em todos os templos da Universal. No nosso templo maior em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, domingo 7h30 e 9h30. No antigo Cinema Império, Alameda Dom Afonso Henriques 35, ao pé do metro Alameda, nos mesmos horários. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero 151.
E no nosso cenáculo do Porto, atenção, você do Porto, do norte do país, estamos aí no nosso cenáculo, não há bloqueio entre conselhos, então você poderá estar conosco, você poderá participar, tem às 7h30, mas especialmente 9h30. Às 9h30 estaremos com vocês, às 9h30 nesse Domingo da Justiça, no domingo do Salmo 23, o Santuário da Família. Rua Egas Moniz, 485, bem ao lado do antigo quartel militar da Constituição, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Temos aí muitas vagas de estacionamento para você deixar a sua viatura, 2 pavimentos de estacionamentos e de vagas aí, o estacionamento à sua disposição. Você poderá deixar a sua viatura e participar tranquilamente da nossa reunião. São aí centenas de vagas à sua disposição, tá bom? 9h30, vamos aguardá-los neste domingo. E nós chegamos ao final do nosso programa. A todos vocês, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua casa e a toda a sua família.